Vamos lá. Um baita de um diagnóstico difícil de você conseguir manejar no consultório para controle de dor é um abscesso intraósseo. Tá? Especialmente manejar assim a respeito do que você vai fazer. Né? Nem todo caso de abscesso intraósseo, lembrando, né? Abscesso intraósseo a gente tem ali, né, aquela coleção purulenta ainda, como o próprio nome diz, dentro do osso, tá? Então você não tem uma expansão, o organismo daquele paciente naquele momento ele ainda não encontrou um caminho para você ter uma expansão ali que seja para subperiósteo, até mesmo submucoso, né? Quando você já tem um aumento de volume, seja mais localizado, seja mais expandido. Mas, enfim, o que você tem é uma formação de pus, de coleção purulenta, e isso daí confinado num tecido duro ali, que é o tecido ósseo. Então, isso costuma gerar um quadro de dor no paciente bastante intenso, uma dor que é de dificílimo controle, que você, às vezes, o paciente chega e fala, ó, tô tomando analgésico ali, né, menos do que o intervalo recomendado e ainda assim eu não consigo simplesmente controlar essa dor. E aí, o que acontece? Qual que é o protocolo, né? O que você vai fazer para conseguir manejar isso daí de uma maneira, né, de uma forma, ajudar esse paciente naquele momento de urgência, especialmente pensando, poxa, estou intercalando às vezes esse paciente aqui no meio da minha agenda e como que eu posso ajudá-lo? Claro que o que a gente gostaria muito de ver é exatamente isso daqui no momento que a gente abre o dente ou faz a patência, né, faz todo um processo, claro, de descontaminação adequado, a gente faz uma patência e você tem aí o que? Essa drenagem, né, essa saída, na verdade, desse pus via canal, ok? Então a gente não está fazendo uma drenagem do abscesso, mas enquanto esse abscesso está intraósseo ali na região periapical, pela pressão que você tem, né, fazendo uma patência, alguma coisa, você pode ter essa drenagem via canal, o que já ajuda muito, porque já representa aí que houve uma redução daquela pressão, então, consequentemente, a dor do paciente já vai estar mais sob controle, mesmo você tendo que lançar mão ali de uma medicação analgésica, enfim. Mas nem todo caso é isso que acontece, tá? Nem todo caso você vai abrir esse dente, você vai tentar fazer a patência e vai haver essa drenagem desse exudato, tá? E nem por isso você deve deixar de abrir e tudo mais. Com certeza, abre, faz os procedimentos de descontaminação, medicação intracanal, sela esse dente. E aí, existe, claro, cirurgicamente, a gente não tem como fazer uma drenagem cirúrgica convencional, né, desse abscesso intraósseo. Existe um procedimento, sim, chamado de trefinação óssea, que significa exatamente você fazer uma drenagem do osso, né, mas existem aí vertentes, né, os prós e contras disso. Então, assim, especialmente pensando numa situação de urgência, né, e às vezes você não está ali com um paciente com uma tomografia em mãos e tudo mais, e você pode, às vezes, tentando fazer uma trefinação, né, sem as orientações, sem as referências adequadas, sem o tempo adequado e tudo mais, você pode, às vezes, causar até um acidente que vai piorar essa situação com uma perfuração aí da raiz, eventualmente desse dente. Então, deixa a trefinação ali um pouco de lado e o que você pode fazer então? Fala, poxa, não drenou aqui via canal, coloquei a medicação, fiz tudo isso daqui, mas o paciente ele ainda existe uma expectativa de dor muito intensa, tá? Nesse pós-operatório imediato, as primeiras às vezes 24 horas ou até 48 horas. E o que você pode lançar a mão nessa hora é de uma medicação, então um protocolo terapêutico que seja mais interessante, né, com controle de dor severa, tá? Se a gente está falando às vezes de um analgésico, uma dipirona, um Tilenol só, você está lançando mão de um protocolo que é mais adequado para controle de dor até uma dor moderada. Uma dor severa, a gente já pode ter então outras opções. Que opções são essas? Lógico, você pode lançar mão de um Tilex 30 miligramas? Pode, mas um protocolo bem interessante. Claro, isso você encaixando aí, né, no protocolo, no quadro de saúde geral, né, nas condições de saúde geral do seu paciente, é o seguinte, você lança a mão de paracetamol 1000 miligramas e ibuprofeno 600 miligramas, tá? É um protocolo aí de uma combinação bem interessante para um quadro de dor intensa, né? Num caso como esse, bastante excepcional aí dentro da endodontia. E mesmo a gente fazendo remoção de fator local, a gente tem ainda essa questão aí, né, de uma dor bastante intensa, mesmo depois de fazer um procedimento local, uma abertura de dente, uma medicação intracanal, tá certo?
Claro, como a gente está aí lidando com um paciente já com uma dose de medicação já bem mais alta do que usualmente a gente usa na endodontia, a gente vai usar isso por quanto tempo? Pelo menor tempo possível, né? Respeitando os intervalos também entre as doses máximas diárias, né? Também para não prejudicar de nenhuma outra forma aí o nosso paciente com algum efeito colateral, com algum excesso de medicação. Tá, ok? Mas é um protocolo interessante, né? Porque nem sempre a gente resolve ali tão de imediato essa condição que é o abscesso intraósseo, né? Exatamente fazendo intervenção nesse momento. E uma outra dica extra aqui que vale a pena, né? A gente conversar também com o paciente é o seguinte: o abscesso, ele é um processo ali que está em curso, né? O que já está fora, vamos colocar dessa forma, está fora do canal. Nós, ali como endodontistas, não temos mais acesso, né? Especialmente nesse caso intraósseo, que você não tem nem como fazer uma drenagem cirúrgica. Então, aquilo ali, o que está fora, ele pode ainda, né, tá num desenvolvimento e, eventualmente, esse paciente ter um inchaço, né? Seja um abscesso subperiósteo, seja um abscesso submucoso. Mas é interessante você falar isso para ele, tá? Primeiro, para ele também não assustar caso isso ocorra e nem pensar, poxa, deu alguma coisa errada ou o negócio está realmente muito pior, né? Claro, todo paciente que está num quadro desse, num quadro de urgência, não só esse, a gente deve fazer acompanhamento aí próximo, as primeiras 24, 48 horas, entrar em contato com esse paciente, ver como é que ele está até o restabelecimento, a gente vê que está tudo bem, não existe risco de uma disseminação de infecção e também esse paciente está ali no conforto, né, sem dor, já fora daquele quadro agudo e pode se restabelecer até você finalizar depois o tratamento endodôntico, tá certo? Se você ainda não é inscrito na nossa Endolovers VIP List, você clica no link que está na descrição aqui desse vídeo, faz sua inscrição, é 100% gratuita, a gente tem material extra por lá, a gente tem coisa por lá que quem está fora realmente a gente não tem como passar, não tem como entregar, né, de outra forma que não seja através da nossa lista super VIP, tá certo? Deixa seu like aqui para saber que a gente está conseguindo realmente ajudar, né, que eu tô aqui falando, compartilhando coisas com você que têm sido úteis, é muito importante para a gente esse feedback, ajuda bastante também até. Você mesmo pode ajudar bastante a gente compartilhando esse vídeo para que essa informação, né, que pode ser extremamente importante, ajudar um colega e até mesmo um paciente, né, que está ali, né, precisando, né, desse auxílio, né, nesse momento especialmente de dor, de urgência, e às vezes é o seu compartilhamento que vai fazer a diferença e vai fazer essa informação chegar ali para quem precisa. Tá certo? Um grande abraço, um grande beijo e até a próxima.